Agora, sobre Paulo ser do Sinédrio. Eu não lembro de um texto contundente falando que Paulo fazia parte do Sinédrio. Não lembro. Eu não tenho, não sei esse texto. Mas tinha que ser casado para fazer parte? Tinha. Talvez ele era parte, ele pudesse. O texto mais forte é porque as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E Saulo, então, teria que ser um cara importante na execução do Estevão. Então, pode ser por ali. Eu achei aqui no meu amigo Iá. Sim, há fortes evidências de que Saulo de Tarso era um jovem fariseu com influência e autoridade, atuando com apoio do Sinédrio. Com apoio. E até mesmo participando como um dos juízes da perseguição aos cristãos. Como ele mesmo menciona em Atos 26:10. Quando o voto dele era contrário. Isso, sendo considerado um executor do Sinédrio antes da sua conversão. Esse texto do 26, ele fala assim, quando quando havia um julgamento, o voto dele era pela morte dos cristãos, né? Isso é verdade. Então talvez, se ele tinha o direito de voto, ele fazia parte. Talvez seja esse o texto mais forte. Eu estava pensando no texto no outro texto que eu apresentei, mas acho que esse é mais forte. Ponto para direito de voto? Ponto para IA. É por isso que o pastor Elias Soares ele não está aceitando debate mais se a pessoa levar o computador para ficar vendo a IA na hora. Ah, não? Porque agora tem a IA, né? Ele fala que fica com... Ele fala, eu não estou debatendo com a pessoa, estou debatendo com a IA. Boa. Mas então, se ele tinha o direito de voto, ele fazia parte. E para fazer parte tinha que ser casado. Aí tem teoria que diz que Paulo era casado, a esposa não aceitou a conversão dele e o abandonou. Então, mas aí é o que eu chamo de hermenêutica Thundercats, né? Quando o cara tem a visão além do alcance. Até o momento de ele pode ter feito parte do Sinédrio? Pode. Eu nunca neguei que ele poderia fazer parte. Eu não sei de um texto contundente. Você está apresentando o texto de Atos 26... que não fala que ele é parte do Sinédrio, mas dá a entender. Então, vamos chamar de texto contundente, ok. Agora, se a mulher dele faleceu, se a mulher dele ficava orando por ele nas expedições, não. A Bíblia apresenta o Paulo sem esposa. Nós não temos uma esposa do apóstolo Paulo, como não temos, tirando Pedro, a esposa de outro apóstolo. Tem esse aqui do texto que eu li de Coríntios 9, quando o próprio Paulo fala assim, não temos nós o direito de levar também, nos fazer acompanhar de uma esposa cristã, não sei o quê, como os demais apóstolos. Tá, mas só temos esse texto de Paulo falando, mas não temos um texto acontecendo lá, como temos o Pedro, que o Pedro também nem aparece com a esposa, que ele tem sogra, né? Então, só aparece a sogra. Meio que você faz entender. Por exemplo, qual é o nome da esposa de Pedro? Não sabemos, pelo menos pela Bíblia não. Então, parece que Paulo, ele tinha esposa, ok, mas que não aparece se ela morreu, se ela ficava em casa esperando, não dá para saber. Mas não dá para saber, falar que ele tinha esposa e tal, porque ele fala bem assim, bom é se todos fossem igual ele, que conseguisse ficar solteiro. É aquela palavra não é solteiro, né? É sem a mulher. Sem mulher, por exemplo. Mas se você não pode abrasar, se você não suporta, é melhor casado que se abrasar. Por exemplo, se ele tem não estou divulgando que ele tem uma esposa que ficava em casa orando, não. Mas se esse fosse o caso, ele ficava mais de um ano numa expedição missionária. Então ele está dizendo, ó, fica como eu, fica em santidade, cara. Aguenta aí, por exemplo. Então, nós não temos condição de falar, olha, a esposa dele morreu, ele era viúvo. É uma possibilidade importante. Ou ele se divorciou porque a esposa não aceitou a Cristo. A esposa abandonou, como dizem, né? Porque ele mesmo diz assim, se a parte não cristã se apartar, nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas eu não tenho como advogar o que aconteceu. A Bíblia não diz, cara. Sobre essa questão também da esposa ficar em casa e ele viajar, não tem como, porque ele entraria em contradição, porque ele disse, se você for fazer um propósito de jejum, não fique muito tempo jejuando para que vocês não caiam em tentação. Mas aí não é uma viagem longa, né? E naquela época era muito comum os maridos viajarem longamente. Não é um caso como esse. Ele está dizendo assim, com a desculpa de se ater às coisas de Deus no jejum e na oração, isso tem que ser
acontecer por pouco tempo para que Satanás não tente vocês. Mas era muito comum as pessoas... por exemplo, o apóstolo Pedro era casado e viajou para Roma, por exemplo. Nem sempre os homens levavam as esposas nas expedições. Então, isso não é um problema para esse texto aí de que a esposa ficaria em casa. Eu não acredito que ele tinha esposa. Mas é uma possibilidade que ele fosse viúvo. Tem as possibilidades. O que eu estou dizendo é que não tem como bater o martelo e falar assim, o apóstolo Paulo, a condição dele era essa e a prova da Bíblia está aqui.